A gente sabe que comunicação hoje, justamente nesse ambiente em que a gente não tem tanto acesso, ainda mais agora, em tempos de pandemia, uma petição certeira, adequada, ela vai auxiliar muito na sua jornada, porque você vai conseguir comunicar com maior clareza e você não perde tempo. Primeiro com, às vezes, ser mal compreendido ou não ser compreendido. Quantas vezes você teve a impressão de que a sua petição não foi lida? Faltou compreensão do juiz, faltou provavelmente. Mas você pode ajudar ele a compreender melhor também. Uma boa petição, ela vai levar a sua mensagem com clareza. Quantas páginas são adequadas? A questão não é quantas páginas são adequadas. Às vezes você vai precisar usar 20 páginas. Se você está mesmo enjuizado com uma questão mais complexa, você vai usar 20 páginas. É a regra? Não é a regra, com certeza não é. Com certeza não é. Mas você vai poder, logicamente, usar a quantidade ótima de páginas. Não deixe de narrar nada que seja importante, mas também não ache que o excesso de argumentação, que repetições, citações em excesso também não vão ajudar você em grande coisa. Sobretudo se você está tratando de uma matéria batida em juizados. Negativação indevida, negativa de atendimento por plano de saúde, recálculo de fatura de consumo, de água, de luz. Tudo isso são questões bem batidas que você precisa apresentar uma citação. Eu acho bom, porque, como eu falei para você, você não tem que convencer só o juiz, você tem que convencer, inclusive, o estagiário, às vezes, porque, às vezes, é o estagiário que vai pegar aquele processo para minutar, para fazer um resumo, para fazer uma triagem do que vai ser, do que não vai ser, do que vai ser julgado procedente, do que vai ser julgado improcedente. Você não sabe como é que vai ser a dinâmica daquele gabinete, daquele juiz específico. Normalmente, o juiz tem auxiliares, assessor, juiz leigo, enfim, mas às vezes até o estagiário vai pegar um processo para redigir mesmo a proposta de decisão, um resumo, uma minuta da decisão. Então, você precisa, lógico, mesmo que pareça muito básico, só um julgado já está suficiente, uma coisa recente, atualizada, mas não exagere. Precisão de vocabulário, que também é uma questão muito importante. Muito importante. Você não dizer que vai impetrar uma ação comum, por exemplo. Né? Você vai impetrar um mandado de segurança, ele é impetrado, mas uma ação comum ela é ajuizada, apresentada, aforada, se você é um pouco mais antigo. Distribuir. Distribuir é um termo adequado. Não é tão adequado porque distribuir a rigor é ato da secretaria, é ato do judiciário já. Você apresenta a sua petição lá, mas quem faz a distribuição, que é quando você tem mais de um órgão competente no mesmo foro, é distribuída. Esse ato é ato do judiciário já. A precisão de vocabulário, ela ajuda você a ter mais respeitabilidade, porque quem pegar sua petição vai saber que está lidando com uma pessoa preparada, com uma pessoa estudada, uma pessoa de experiência, uma pessoa que tem zelo pelo uso do vocabulário e, além disso, vai ajudar você a levar a sua mensagem. Porque, às vezes, se você usa uma palavra trocada, você causa confusão em quem está lendo. Ou ela vai se desconcentrar, ou ela não vai entender tão rápido aquilo. Enfim, você pode me falar, poxa, Hugo, mas é a obrigação do juiz ler o processo todo, eu não quero nem saber. Eu sei que é, e você não deixa de estar certo. Mas eu ensino você aqui a driblar os problemas que já existem. Uma coisa é você se organizar, né, junto com a OAB, uma coisa é você fazer isso, e aí sim você criar uma revolução, enfim, até uma alteração legislativa para que você consiga resolver de outra forma as normas, as regras do jogo. Outra coisa é você se defender do que já existe. Se você está sozinho, se você está, né, precisando vencer com suas próprias forças, então eu vou te ensinar a jogar conforme as regras do jogo. Né? Se você sabe que você está disputando a atenção do juiz entre mais 200 processos naquele dia, então faz petições mais enxutas, redige petições com maior zelo pelas palavras que você emprega, e aí você naturalmente vai, aos poucos, evoluindo na sua carreira. Quando você redige petição do tamanho adequado, você colabora com o seu colega,
Se você redige uma petição reiteradamente, com tamanho exagerado, muito grandes, desnecessariamente, você tira a atenção de outros processos, você tira a atenção que outros colegas receberiam. Normalmente, o processo mais longo, ele termina, inclusive, sendo deixado por último, justamente porque a pessoa percebe, quem vai analisar, percebe, ó, talvez tenha um problema aqui, é melhor cuidar dos menores. E por que se prefere cuidar dos menores antes? O juiz, os servidores, todos têm meta. Vez ou outra você vê aí campanhas das metas do CNJ. Acúmulo de processo, não importa qual é a matéria, qual é o tamanho, se tem processo acumulado ali, o gabinete todo é chamado a atenção. Então, é importante que você já esteja ciente disso na hora de você redigir suas petições. Você precisa fazer uma petição longa? Faça. É um direito que você tem também. Também você não vai deixar de narrar fatos importantes na sua petição, para daí você correr o risco de realmente não ter o seu pleito atendido, porque você não narrou as coisas do modo adequado, do modo que devia. Não é isso que eu estou pregando aqui também. Como se defender da morosidade da justiça? É juizado, mas está demorando. Não era para ser assim. E, de fato, é uma questão presente. Inclusive, quando eu atendo pessoas, eu recebo essa queixa também. Poxa, como é que eu falo para o meu cliente que está concluso já faz tempo e nada acontece? Isso é uma questão difícil, complicada, realmente. Mas você há de convir que nós temos um cenário difícil de proliferação de ações e o aumento da estrutura do judiciário não acompanha o aumento da quantidade de demandas. Eu lembro bem que quando eu comecei a trabalhar na turma recursal, uma sessão que tinha 40 processos era uma sessão pesada. Hoje, as sessões da turma recursal passam de 500 processos, às vezes. Uma sessão de um dia só, cada relator com quase 200 processos, às vezes. Não agora nesse momento de isolamento e tal, que as coisas ainda não estão tão aceleradas, mas antes já tinha chegado nesse ritmo. Então, o aumento da estrutura não acompanha o aumento da demanda. Tem alguma estrutura a mais, processo virtual, processo digital melhorou muito, ninguém precisa mais sair carregando o processo, sem contar, logicamente, a impossibilidade dele se perder, porque isso era uma coisa que acontecia antes, não era raro o processo simplesmente sumir. A pessoa, o advogado procurava o processo, ninguém sabia dizer onde estava. Então, logicamente, a gente tem um aumento de estrutura, mas não acompanha o aumento da demanda. De fato, hoje as coisas tendem, a ficar lentas se você não tem uma estratégia, porque, de fato, é mais complicado. Mas, hoje, o que é que eu posso fazer por você é ajudar você a driblar o que for possível. Eu não vou falar para você aqui como é que você vai resolver o problema da demora da justiça em si. A gente tem que aprender a lidar com a morosidade para evitar ela, na verdade. Como é que você evita cair em certas situações? Muita gente fala que o juizado é lento, não é possível. Como é que pode ser tão lento assim? Você quer saber qual é a diferença do tempo de trâmite processual em média? São dados de 2019, tá? O tempo do trâmite, em média, nos juizados, comparando com a justiça comum, nos juizados, o tempo até a sentença, em média, é de 10 meses. Na justiça comum, o tempo é de 1 ano e 11 meses. O tempo de tramitação do processo na turma recursal, em média, no país inteiro, 10 meses também. E no TJ, também fecha em 10 meses. Agora, a diferença gritante. O tempo de tramitação até a sentença já é muito grande, Mas a execução é algo assim de cair para trás. A execução no juizado demora em média 1 ano. Na justiça comum, demora 5 anos e 8 meses. Então você percebe que, apesar de tudo, o rito do juizado ainda é um rito benéfico do ponto de vista de vários pontos de vista, mas hoje estamos falando do tempo de tramitação. Podia ser melhor? Podia, porque, lógico, o que eu falei aqui é uma média. Se você for para algum estado mais complicado, com certeza seu processo vai demorar mais tempo. Se você estiver num estado mais organizado, o processo vai ser menos tempo ainda. Mas o que você tem hoje, de média, é muito melhor do que
a justiça comum. Muito embora você tenha todo o direito, toda a razão em falar, poxa, está muito lento, está complicado, está difícil, mas a verdade é que sempre opte pelo rito do juizado. Se você puder escolher e você tiver já conhecimento de que no seu estado essa proporção se mantém, sempre opte pelo rito do juizado, tende a ser mais rápido, apesar de tudo. Então, fique atento às normas de competência, tá? Não é apenas o valor da causa que sustenta a sua escolha, né? O que fundamenta a competência dos juizados. O valor da causa é uma das opções. Se você estiver falando de uma causa de consumidor, por exemplo, aí basicamente é só o valor da causa mesmo, porque você não vai entrar nas outras opções, tá? Mas normalmente, se não é uma questão de consumidor, você tem que verificar se você não está em uma das hipóteses de competência em razão da matéria, que aí vai poder extrapolar, inclusive, o teto de 40 salários mínimos. Você está falando de 40 salários mínimos nas causas em que a competência é estabelecida pelo valor da causa. Nos juizados, você tem todas as hipóteses lá do artigo 275.2 do CPC, e aí você vai ter condição de escolher, de optar não, porque aí é competência em razão da matéria e é competência absoluta. É juizado, não tem para onde correr, certo? Então, fique atento a esse detalhe. Quando for possível, opte pelo rito do juizado. Já é uma forma de driblar a morosidade da justiça. Hugo, já estou convencido, é lento, mas tem lugar pior. Então, vamos lá. Você já está no juizado. Então, o que é que você precisa saber? Você precisa conhecer o rito, conhecer quem é responsável por cada atividade e evitar também incidentes desnecessários. Por que é que os juizados, em regra, não têm recurso imediato de decisões interlocutórias? Porque, às vezes, a decisão interlocutória, ela te causa um suposto prejuízo, um prejuízo imaginário, digamos, naquele momento, e na sentença, isso não se confirma, tá? A sentença é favorável para você. Por exemplo, você quer ouvir uma testemunha, o juiz não ouve a sua testemunha, e você se chateia, você quer fazer de tudo, você quer parar o processo, enfim, mas no final você percebe que a sentença te é favorável. Isso acontece muito. Esse é o espírito dos juizados especiais. A decisão interlocutória, ela não tem recurso imediato, porque você espera até a sentença para ver, poxa, vou poder recorrer, vou precisar recorrer? Não, porque a sentença já me foi favorável, eu não tenho mais interesse em recorrer. Se eventualmente a sentença for desfavorável para você, aí você pode recorrer da decisão interlocutória e da própria sentença, tudo junto no mesmo pacote. Então você pode ficar tentado a impugnar uma decisão interlocutória. Digamos que o juiz ele não concede para você uma liminar. Você pediu, digamos, negativação indevida e você na liminar você pede a baixa da anotação restritiva de crédito. E o juiz não concede para você essa liminar. O que é que você faz? Você pode, eventualmente, apresentar um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança e, ali, atacar aquele indeferimento. Mas, talvez, se você fizer isso, você vai causar um empecilho para que o processo caminhe até a sentença. E, na sentença, a sentença já pode ser favorável para você. E aí você já executar. Tudo isso é preciso você calcular. Você precisa calcular se vale a pena você entrar com aquele ou aquela outra petição, de modo que o seu processo ele possa caminhar. Às vezes, um mandado de segurança vai travar seu processo, vai mandar para a turma recursal, o processo vai ter que parar, vai tramitar lá na turma recursal até conhecerem, processarem, ouvir o Ministério Público, ouvir a outra parte, ouvir o juiz. Então, isso é uma coisa que você precisa calcular. Pode ser necessário? Pode ser importante fazer? Pode. Mas você precisa calcular se isso é ou não. Por quê? Seu processo poderia caminhar até o final e você já economizaria todo esse tempo. E lá na sentença, talvez a sentença te seja favorável e você já não tenha mais nenhum interesse naquele mandado de segurança. E outro detalhe é, a sentença substitui a decisão de antecipação da tutela. Então, se por acaso, né, você impetra o mandado de segurança
e lá na frente o processo é sentenciado, seu mandado de segurança perde o objeto, ele morre. Então, calcula isso também, porque às vezes o risco de parar seu processo, de atrasar ele desnecessário, isso não convém, não vale a pena. Saiba o trâmite, como é que as coisas caminham no juizado. Por exemplo, em processo físico, as publicações normalmente são feitas pela secretaria. O juiz já julgou, já fez tudo e vai para a secretaria. Por que é que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente atravessa uma petição, o processo já foi julgado, só falta publicar e tal, e aí você atravessa uma petição, o processo volta para ficar concluso para o juiz, e aí o seu processo que já estava na fila para ser publicado, ele sai da fila para ser publicado. Eventualmente pode sair. Não provoque incidentes desnecessários. Às vezes você atravessa uma petição, por exemplo, quem é que baixa o processo, falando já do processo digital, do processo eletrônico? Quem é que baixa o processo para o juizado de origem? É a secretaria. Então, digamos que o processo já estava na turma recursal, já foi julgado. Por um motivo, ele demorou de descer, tá? Você tem pressa porque você quer executar logo a sentença. E aí você peticiona requerendo a remessa dos autos ao juízo de origem. Quando você faz isso, o processo que já estava pronto para descer, ele vai ficar concluso de novo. Você vai juntar sua petição, vai apitar lá para a secretaria vai fazer o processo concluso, o processo volta para a caixa do juiz, para o juiz despachar o quê? Baixe o processo para o juízo de origem, quando ele já estava em caminho disso acontecer. Então, perceba, se o juiz já se pronunciou no processo, em vez de atravessar uma petição, talvez seja interessante você visitar a secretaria, telefonar, no caso, hoje que a gente está em momentos de isolamento, telefonar, mandar um e-mail, poxa, eu gostaria que o processo retornasse ao juizado de origem. Isso é possível e isso é muito mais eficiente do que você atravessar uma petição e tirar o seu processo da fila, ele já estava pronto para descer. Né? Aí, concluso, daqui que o juiz veja seu processo, despache, mande voltar, você perdeu tempo desnecessariamente. Essa é uma questão interessante para você se atentar também. Atos de execução. Atos de execução. Às vezes o processo está na turma recursal e você quer pleitear, você quer atravessar petições pedindo para que, intime a parte para que cumpra a decisão, etc. e tal. Normalmente, as turmas recursais não se metem nos atos de execução. Os atos de execução são processados no juizado de origem. Então, às vezes, se você faz isso, você tira o processo do rumo. Você vai ter que escolher, às vezes, se vai processar lá a sua execução provisória, enfim, ou se vai deixar o processo ser julgado na turma. Esse também é um incidente que, às vezes, pode atrapalhar em vez de ajudar, porque o processo que estava na caixa que ia ser incluído em pauta, ele vai ser incluído na caixa lá dos processos para serem despachados pelo juiz. Embargos de declaração contra a sentença, quem tem que julgar é o juiz lá do juizado. Tudo isso é para falar para você que você tem formas de lutar contra a morosidade, justamente evitando que o seu processo saia do fluxo certinho para ser decidido. Você tem essas opções. O juizado é mais rápido que a vara comum, mas não, na verdade ele é menos lento. Sim, ele é menos lento, eu entendo que pode melhorar muito ainda, pode melhorar muito. Mas é o que a gente tem. E eu estou aqui falando com você desde o início o quê? Olha, eu estou te ensinando a jogar com as regras que se tem. Tudo bem, eu acho válido uma movimentação, às vezes, em determinados casos, de, olha, vamos resolver isso aqui, porque nesse estado aqui está muito complicado, está difícil e tal. Aí você precisa se juntar com a OAB para, de fato, fazer uma pressão para que as coisas melhorem. Mas se você está falando de uma situação normal, entenda, é o que dá para a gente fazer, é o juizado. É menos traumático do que a justiça comum. Também não dá para tentar forçar quando o juizado não é competente. Hugo, é sempre assim? Não. Tem alguns juizados que flexibilizam. Eu lembro de ter conversado com uma seguidora que ela falou, aqui no meu estado, o juiz costuma flexibilizar sim, era questão só de direito e tal, a parte autora não podia comparecer, e ele flexibilizou isso e a audiência correu com a presença dela mesma, dela, a advogada. Mas, em regra, isso não acontece. Em regra, a parte tem que estar. Um detalhe
Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no workshop de prática em juizados. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço. O workshop vai acontecer entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Então se inscreva, ainda dá tempo, é gratuito e você garante a sua vaga se inscrevendo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.